Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma questão resolvida aqui do nosso simulado, questão 4. O que diz o enunciado dessa questão? Diz assim: Alberto, Alberto fez uma dieta com o nutricionista e perdeu 20% do seu peso nos 6 primeiros meses. Nos 6 meses seguintes, Alberto abandonou o acompanhamento do nutricionista e, com isso, engordou 20% em relação ao peso que havia atingido. Cuidado com isso. Comparando o peso de Alberto quando ele iniciou a dieta com o seu peso ao final dos 12 meses mencionados, o peso de Alberto foi quanto? Aí ele coloca aqui, né? Letra A reduziu 4%, letra B aumentou 2%, manteve-se igual, reduziu 5%, aumentou 5%. Cuidado que às vezes o aluno pensa assim, né? Ah, ele perdeu 20%, depois ganhou 20%, então manteve-se igual. A gente vai ver que não é bem assim o resultado que a gente vai obter. Olha só, vamos pensar agora na nossa solução. Para efeito de cálculos, como ele não fala nada do peso do Alberto, eu vou considerar que o Alberto tinha, por exemplo, 100 quilos aqui de peso ou de massa corporal, como queiram chamar. Ele tinha 100 e perdeu 20%, então é menos, já que ele perdeu, é menos, 20% do seu peso, ou seja, 20% de 100. Então isso aqui daria 100 menos. Aí eu vou tirar 20% aqui. 20% é 20 sobre 100. De quem? De 100, né? Posso fazer essa simplificação aqui, ó, 100 por 100. E aí, nesse primeiro momento aqui, que o Alberto tinha 100 quilos, ele perdeu, na verdade, 20. Então, aqui, nesses primeiros 6 meses, o Alberto ficou com 80 quilos. Né? Perdeu 20% de 100, 20% de 100 é 20 quilos. Belezinha. Só que depois desses 6 meses, ele abandonou o nutricionista. E aí, o que aconteceu? Já seria o segundo momento aqui, nos 6 meses seguintes. Ele já estava com 80 quilos, e aí ele ganhou 20% desse peso aí que ele tem agora, ou seja, 20% de 80. Então, eu teria agora 80 quilos mais 20%, ou seja, 20 sobre 100, de quem? De 80. Certinho? Então, vai ficar aqui, olha, 80 mais... Vamos fazer aqui algumas simplificações, olha. Esse zero sai fora com esse outro zero sai fora com esse. E aqui eu já posso multiplicar para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Ó, 2 vezes 8, né? 2 vezes 8. 2 vezes 8 dá quanto? Dá 16. Certinho? Então, o que acontece? Nesse segundo momento agora, o Alberto ele já está com 96 quilos. Olha só, pessoal, comparando as duas massas aí, já dá para a gente ter uma ideia dessa resposta, porque lá no início ele tinha 100 quilos, foi a consideração que a gente fez para efeitos de cálculo. E agora ele está com 96. Eu fiz isso, turma, porque como ele não deu uma massa, eu considerei 100 quilos, que é uma massa que vai dar uns cálculos mais simples. Mas você poderia considerar aí 10 quilos, 50 quilos, enfim, 80 quilos, o que você tivesse em mente. Aqui eu considerei 100, que isso vai facilitar os meus cálculos, certo? 100 quilos aqui. Se você comparar 100 com 96, ou seja, no início ele tinha 100 quilos, aí ele perdeu 20, ficou com 80, aí ele ganhou mais 20, ficou com 96. Comparando esse número com esse número aqui, ó, já dá para eu concluir a minha resposta. Já dá para perceber que, na verdade, o que ele reduziu aqui foi 4%. Né? Se você olhar aqui, olha, se você pensar, né? Se você raciocinar, ele tinha 100 quilos e agora ele está com 96, a diferença dá 4 quilos. O que é esses 4 quilos? Esses 4 quilos equivalem justamente a 4% de quem? Né? De quem? De 100 quilos. É 4% aqui, ó, de 100 quilos. Então, na verdade, ele apenas reduziu 4%. Seria até um sinalzinho de menos aqui, né? Ele perdeu, ele reduziu 4%. A outra maneira que você poderia fazer isso aí era fazendo uma regra de 3, né? Você poderia colocar lá 100 quilos está para 100%, assim como 4 quilos está para x, né? Você ia fazer as continhas aí, 100 vezes x igual a 4 vezes 100%. Aí você, obviamente, ia poder simplificar esse cara com esse, e aí você chegaria na resposta aí
x igual a 4%. Quer dizer, seria uma redução de 4%. Belezinha? Então, questão aí que só exigia um pouquinho de raciocíniozinho, dava para matar tranquilamente. Vamos ver a próxima questão, turma. Olha só, já coloquei até a resposta aqui para você, né? Já coloquei até a resposta aqui, ó. A resposta para essa questão é a letra D. Bora ver a solução agora dessa nossa questão. Vamos pensar na solução. É uma questão, se você olhar com calma aí, ó, um operário faz em 3 dias uma obra cujo coeficiente de dificuldade é 1,2. Aí ele pergunta, em quantos dias este mesmo operário levará para fazer outra obra com coeficiente de dificuldade 0,8? Bom, isso aqui é uma questão de regra de 3, né? O que é que eu tenho que levar em consideração? Que eu tenho aqui, olha, número de dias, as grandezas envolvidas, né? Número de dias e o grau de dificuldade. Vamos colocar assim, o grau de dificuldade. Ele diz para nós o seguinte, que esse operário gasta 3 dias em uma obra cujo coeficiente de dificuldade é 1,2. Aí ele pergunta, quantos dias ele vai gastar se o coeficiente de dificuldade for 0,8? Turma, bora lembrar do que a gente falou muito em sala de aula. Questões de regra de 3 simples ou compostas, a gente vai aqui na coluna que tem a incógnita, ó, aqui na coluna que tem a incógnita, e coloca logo uma setinha. Você escolhe ou para cima ou para baixo, tá bem? Eu vou colocar aqui uma setinha para baixo, pronto. E eu vou analisar aqui se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Analisa junto comigo. Esse operário gasta 3 dias se a dificuldade da obra é 1,2. Mas se a dificuldade diminuir, veja bem, a dificuldade da obra está diminuindo. Ora, se eu tinha uma dificuldade de 1,8 e ela passa a ser 0,8, essa dificuldade da obra diminuiu. Né? Quer dizer, o cara vai ter menos trabalho para fazer. Logo, se ele gastava 3 dias com uma dificuldade de 1,2, se a dificuldade cair para 0,8, o tempo de construção aqui também vai cair. Ou seja, quando diminui a dificuldade, o número de dias também vai diminuir. Portanto, essas grandezas elas são diretamente proporcionais. Quando uma diminui, a outra diminui também. E aí, daqui para frente, é aplicar as propriedades das proporções, né? 3 está para x, assim como 1,2 está para 0,8. Beleza? Posso multiplicar cruzado aqui logo, ó, fazer essa continha aqui, né? 1,2 vezes x é igual a 3 vezes 0,8. Certinho? Então, eu teria x igual a... Ainda não vou multiplicar aqui. 3 vezes 0,8 dividido por 1,2. Para facilitar os cálculos, pessoal, tenho falado isso muito em sala de aula para vocês, a gente vai multiplicar em cima e embaixo aqui por 10 só para eliminar essas duas vírgulas que aparecem nesses dois números decimais aí. Então, esse valor de x seria igual, fazendo as continhas aqui, ó, repete o 3, e aqui, se você fizer 0,8 vezes 10, você anda com a vírgula uma casa para a direita, dá 8. Se você fizer 1,2 vezes 10, você anda com a vírgula uma casa para a direita, dá 12, certo? Se você multiplicar agora aqui, ó, 3 vezes 8 dá 24, dividido por 12. E se você dividir aqui, fácil, 24 dividido por 12, dá 2, né? O quê? 2 dias, certo? Prontinho, ó. De acordo com o nosso gabarito aqui, ó, letra D, certinho? Então, quarta questão, quinta questão, envolvendo aí cálculos simples que a gente pode resolver rapidamente. Vamos olhar mais uma questão aí. Olha o que diz a sexta questão. Também já dei aqui para vocês o gabarito dela. Letra D. Agora vamos ver a nossa solução para essa sexta questão. O que é que diz a sexta questão? Diz assim, acompanhe aqui. Para percorrer a distância entre duas cidades, um avião gasta 3 horas a 400 km por hora. Se quiser reduzir o tempo gasto para 2/3, qual será, ou melhor, qual deverá ser a sua velocidade? Também é uma questão de regra de 3, só que aqui a gente vai precisar ter um cuidadozinho aqui especial, certo? Imagina aqui o seguinte, olha, que esse avião
ele vai fazer a viagem entre duas cidades, a cidade A e a cidade B, ou seja, a distância é a mesma de A para B, né? Então, o cara vai e volta, por exemplo, tá? A distância é a mesma, né? De A para B, tanto na ida quanto na volta, são distâncias iguais. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho as grandezas envolvidas, né? A velocidade do avião e o tempo. São as grandezas envolvidas, né? O tempo em horas, né? A velocidade em km por hora. Então ele diz o seguinte para nós, que a 400 km por hora ele gasta 3 horas. Aí ele quer saber que velocidade esse avião deve ter para que o tempo seja reduzido para 2/3, ou seja, presta atenção agora, 2/3 de quem? De 3 horas, certinho? Aí o que é que eu vou fazer agora? Vou colocar aqui uma setinha na coluna que tem a incógnita. Para quê? Para analisar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Mas olha, só para a gente melhorar um pouquinho mais, observa que eu posso simplificar aqui, olha, 3 por 3, né? Então essa minha expressãozinha, ela ficaria até mais simples. Olha, vou colocar ela aqui abaixo, ficaria 400 desse lado, 3 horas desse, né? Aqui x, e olha lá, quando eu fiz o corte, bem aqui, ó, 3 por 3, sobra só o 2, certo? Então aqui é o que? É 2 horas. Moral da história, turma, o que a questão quer saber é o seguinte, com velocidade de 400 km por hora, ele gasta 3 horas. Se agora ele quer gastar apenas 2 horas nesse trajeto, aí ele quer saber o seguinte, qual é a velocidade desse avião? Vamos analisar se essas grandezas são diretas ou inversas. A gente já tinha colocado a setinha aqui para baixo. Então, pensa junto comigo agora. Se com velocidade de 400 km por hora eu gasto 3 horas, e agora eu quero gastar 2 horas nesse trajeto aqui, ó, de A para B, pensa bem, se eu quero diminuir o tempo de viagem, o que vai acontecer com a velocidade? Ela vai aumentar ou ela vai diminuir? Ela vai aumentar. Porque, raciocina bem, se com 400 km por hora eu gastava 3 horas e agora eu quero gastar 2 horas, então o meu tempo, ou melhor, a minha velocidade tem que aumentar, já que o tempo está diminuindo. Então, se o tempo diminui, a velocidade aumenta. Logo, essas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Então, vamos continuar. Já que elas são inversamente proporcionais, eu posso trocar aqui, né, uma das colunas, eu escrevo assim, ó, x e 400 e a outra eu mantenho aqui, né? Foi assim que a gente viu em sala de aula. E aí agora eu aplico as propriedades das proporções. X está para 400, assim como 3 está para 2. Certinho? Posso multiplicar cruzado aqui, ó. Vai ficar 2 vezes x igual a 400 vezes 3. Portanto, x será igual, se você fizer essa continha aqui, ó, dá 1.200. Dividido por quem? O 2 está multiplicando, passa dividindo. Logo, a gente encontra x igual a 600 km por hora. Beleza? Então, questãozinha aí que você tinha que prestar atenção, que as grandezas aqui, ó, são inversamente proporcionais, né? Então, velocidade e tempo de duração dessa viagem são grandezas inversamente proporcionais. Você tinha que inverter uma das duas. Certinho, turma? Turma, espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, valeu!